Então, gente, já que a gente vai falar hoje sobre começos, sobre primeiros episódios, como é que vocês se sentiram lá em 2020, quando a gente gravou o nosso primeiro episódio do Fliperama Nerd? Cara, muito diferente, né, de hoje em dia. Era um misto de sensações de descoberta, de realizações ali. Ansiedade. Mas só que ao mesmo tempo, eu não sabia o que eu queria passar ao público, sabe? Hoje em dia eu sei, mas naquela época era só meio que falar e aceitar o que quer que tivesse sido, ou o que quer que estivesse sendo passado. Mas foi muito mais passional que qualquer outra coisa. Talvez esse seja a palavra certa para o início das coisas, passional. Ô louco, falou um pouco, mas falou bonito. Rapaz, eu não lembro nem como é que eu tava semana passada. Vocês querem que eu lembre como eu tava em 2020? Sim, de fato. Está começando agora o Fliperama Nerd. Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós vamos conversar sobre primeiros episódios, como eles são importantes pra gente se apaixonar por uma obra e dar uma chance, né, pra começar a assistir aquele anime. Eu sou Hilário e eu estou aqui junto com o Roquete, com o Bittencourt e com o Hawking pra gente bater esse papo. Opa, e aí, ouvintes, como vocês estão? Mais um episódio com nós aqui. Opa, meus queridos. Temo. Voltemos. E um detalhe muito curioso, e obviamente tudo isso foi friamente calculado, é que a gente está falando sobre primeiros episódios e essa é a edição de número 111. 111 pra falar do 1. Ô louco! Olha só. Ai, foi tudo planejado mesmo. Óbvio que foi. Jamais eu perceber isso só agora. Coincidência. Então, antes da gente ir pra nossa conversa, só lembrando que nós estamos lá nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram, e também nós temos nosso financiamento coletivo no catarse.me/fliperama_nerd, que a partir de R$5 você já pode entrar no nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa, onde normalmente a gente fala bastante sobre primeiros episódios, né? Sempre que a gente tá assistindo algum anime novo da temporada, por exemplo, e tem alguma coisa que chama muita atenção no primeiro episódio, a gente sempre manda lá no Telegram, e normalmente com muitas mensagens de hype. Então é um bom lugar também pra gente ter esse contato mais próximo com os nossos ouvintes. E também você pode nos escutar no YouTube, no Spotify, em outros agregadores, no Deezer, Apple Podcasts e por aí vai. Então a gente está disponível em vários lugares. Então onde você escuta, dê uma review positiva, dê 5 estrelinhas, comente e tenha esse contato com a gente que é sempre muito bacana. Recados dados, bora começar então a nossa conversa sobre primeiros episódios? Vamos, tô ansioso. Dalemos. Então, pra gente começar a nossa conversa, acho que a ideia desse episódio é ser uma conversa bem livre mesmo, mais do coração, onde a gente fala sobre nossa experiência com primeiros episódios de animes que nos chamaram a atenção e meio que no caminho dessa conversa, a gente acabar recomendando também pros nossos ouvintes bons animes, né, no final das contas, que já começam bem, então essa é a ideia do episódio. Mas aí pra gente começar, o que faz um bom primeiro episódio de anime pra vocês? Pra mim, eu acho que o que faz um bom primeiro episódio é o gancho final, tá ligado? Porque eu acho que o gancho final do primeiro episódio é o que vai te trazer pra querer continuar a obra. Porque assim, hoje em dia eu assisto bastante animes, eu dou meio que a regra de 4 episódios, né? Tipo, eu tento assistir... Se o anime for suportável, porque tem anime que é muito ruim, não dá pra assistir os 4 episódios, né? Mas... Se o anime for suportável... se o anime for suportável, os 4 episódios, normalmente ali pro quarto começa... Só que tem animes, alguns poucos, mas existem animes que, tipo, no primeiro episódio, você já fica fascinado. Cara, eu preciso saber o que acontece no segundo episódio, né? Então, ao meu ver, o que faz um bom primeiro episódio é o gancho. Tá ligado? É o plot final ali pra te dar aquela curiosidade e você querer assistir mais e assim pra frente. Porque se eu não tivesse essa regra dos 4 episódios, eu teria parado muito anime no primeiro. Uma boa regra é, tipo, dar um tempo bom pra você ver como é que ele tá desenvolvendo pra ver se você gosta ou não, né? Pra conhecer o enredo. É uma regra de bosta, porque estamos aqui pra falar dos primeiros episódios. Eu não quero tudo saber. que Eu quero você saber falou, 4, né? Está vetado. Mano, depois eu vou falar do que eu acho que o primeiro episódio pode fazer, porque na minha opinião
Então, um autor pode ter vários objetivos nesse primeiro episódio, mas particularmente a mim, encanta muito quando um primeiro episódio faz duas coisas, e elas são paradoxas. Eu sei, mas funciona. By Oppenheimer. Aqui, eu gosto quando o primeiro episódio ele me mostra tudo que esse anime vai ser, ou ele me mostra tudo que esse anime não é. E as duas formas me seguram muito bem dentro do anime. Não necessariamente precisa ter um gancho, mas eu gosto de quando ou ele me ludibria, ou ele só me mostra de tudo que eu vou ficar vendo dentro dessa obra, sabe? Sim, Isso me marca muito. Dando um gancho aqui, por exemplo, o primeiro episódio de Oshinoko. Dá um exemplo bem específico. A perfeição. Não quero entrar ainda no mérito do que ele faz, do que ele deixa de fazer. Já vai falar mais dele, né? Porque é o primeiro episódio comentado. Mas eu gosto de que ele é uma história linda, é uma história que tem início, meio, fim, fechada, mas ele não tem nada a ver com o resto do anime. sim. Apesar de te introduzir aquele mundo, ele não te mostra o que você vai assistir dali pra frente. Uhum. E você acaba tendo uma ideia completamente errada do que vai ser o anime. Eu gosto muito disso. Eu gosto desse shot de paradoxo, sabe? Isso sempre me prende muito. Pô, isso que você falou ali no início de mostrar toda a ideia do anime, o que ele quer mostrar e como vai funcionar aquele mundo, aquele universo, no primeiro episódio, eu também acho que é extremamente importante, porque mesmo se não tiver o gancho, que nem eu falei que é o meu ponto favorito ali, se tem um mundo interessante, ele vai me dar vontade de continuar e querer saber mais, entender mais daquele mundo, né? Um exemplo é o primeiro episódio do anime lá que eu não gosto, aquele que você gosta, Mushoku Tensei. O primeiro episódio do Mushoku Tensei, ele mostra aquele mundo que é um mundo muito massa, como funciona a magia, aquele mundo que ele conhece ali logo de cara, é muito interessante. Porém, enfim, eu acabei não gostando do resto da obra, mas eu lembro que eu assisti boa parte do anime, porque aquele primeiro episódio me deu essa curiosidade, sabe? Tipo, como que funciona essa magia? Pô, eu vi só um pouco. Se ele estudar mais, o que vai acontecer? Esse mundo, a magia funciona diferente aqui e tal, e enfim. Deu toda essa curiosidade que trouxe do primeiro episódio, fez eu ficar até uma parte que dava pra assistir, pelo menos pra mim, né? Que era suportável. Que era suportável, exatamente. Mas foi essa questão que nem o Rock falou, de mostrar o universo, mostrar os poderes, mostrar o mundo, que me deu essa curiosidade e quis continuar vendo. Pior que Mushoku pra mim é um exemplo disso também. Tipo, eu acho o final do primeiro episódio tão bonito, assim, de animação, é tão encantador, assim, por tudo que tá acontecendo, que dá vontade de assistir o resto, apesar, né, do protagonista ser um criminoso. Mas foi também o que me instigou muito a assistir o resto ali da primeira temporada, ao menos. O primeiro episódio de Mushoku Tensei é muito bom. De verdade, eu acho que foi a primeira vez. Depois disso eu já vi em outros animes, tá? Mas foi muito legal como ele usa ciência pra entender magia. E como ele vem de um mundo onde a ciência existe e pra um mundo onde a magia existe, as pessoas do mundo da magia, elas não entendem o que a magia faz pra o ar virar água, por exemplo. Ela não sabe que ali é H2O. Mas como ele veio do mundo da ciência, ele mais ou menos entende o processo que está acontecendo. Por entender esse processo, ele consegue trazer água ali do ar, sabe? Então é muito interessante quando ele dá esse detalhe de mundo dentro de um primeiro episódio. Apesar de que depois disso, isso é cada vez menos tratado dentro da obra. O que é um pouco broxante, eu diria. O que o Douglas acha, como um primeiro episódio pode ser bom, e eu também o que o Hawking, acho que são coisas bem que também pode ser revelado muito em consideração em considerar um episódio bom. Um gancho final, uma explicação assim. Um enredo é bom também de mostrar assim, como posso falar? No primeiro episódio, apresentar os personagens e apresentar qual que está sendo a história, mais ou menos, que vai ser apresentado ali no anime, na história. Que se quiser colocar algum plot twist, até mesmo no episódio, que nem o Oshinoko, que dá aquele plot twist no final, pode ser válido se for para desenvolver a história para um outro rumo e aí prender a atenção de todo mundo. Mas também, se quiserem algum plot twist mais no futuro, assim, para desviar um pouco do que foi proposto no primeiro episódio, também é uma coisa muito boa. Na minha opinião, também, o que influencia muito é gostar dos personagens. Que é, tipo, tem história que apresenta alguns personagens, já não bate assim de cara assim com eles, mas realmente
tem que ter aquele equilíbrio, por causa que às vezes algum personagem vai e melhora ao longo da série lá, tipo, apresenta muito ralo um personagem, mas deixa pra desenvolver ele. Também acho também o estilo de animação e até mesmo escolha musical durante algumas cenas lá pode ser bem influenciador pra gostar de alguma coisa. Posso dar um exemplo aqui pra vocês do que eu acho? É tipo, Uhum. um bom primeiro episódio também que eu acho que é legal assim pra apresenta os personagens, apresenta a trama, mas tem uma boa organização. É o primeiro episódio da primeira temporada do One Punch Man, né? Na minha opinião, é uma coisa. Uhum. Nossa, sim, Sim, é um total. baita primeiro episódio. Exato, que é por causa que apresenta lá, o Saitama é o herói mais forte do mundo, ele resolve tudo com um soco, mas ele incrivelmente, ele acha isso tudo tedioso, mas vê que ele deseja mais disso, tipo, até mesmo aquele confronto do povo topeira falso no sonho dele, né? Mas no final até apresenta mais, que é tipo, vai aparecer mais personagem que vai acabar mudando o Saitama mesmo, tipo o Genos, que no final do primeiro episódio já mostra ele como um próximo personagem para apresentar. Mas eu diria que é tipo, em questão de animação, apresentação de enredo e o personagem assim, outras coisas complementares, o One Punch Man é um bom primeiro episódio da primeira temporada. Tem diversos outros também. Um que eu quero falar aqui é o do Dungeon Mesh, porque apresenta lá o problema, que é a irmã do Laios deixado para trás, eles não têm recurso e decidem seguir em frente, mesmo tendo que comer os monstros. Tipo, a história é bem rala, os personagens foram apresentados superficialmente, mas as coisas foram compostas de um jeito muito bom que dá curiosidade de ver se eles vão conseguir o objetivo ou não. E mais pra frente tem os plot twist. Então, também acho uma coisa interessante. Legal que tu comentou desses dois animes em específico até, é como a apresentação do primeiro episódio ela é importante até no sentido da animação, assim, da qualidade da animação, de passar o que a obra vai ser condensada ali nos primeiros 20 minutos. Então acho que isso acaba sendo bem cativante, até porque vários animes, isso às vezes é usado pro mal, tem um primeiro episódio absurdo de bem animado. Nossa, sim. E o resto é meio capenga, assim. Mas eu dei esses dois exemplos, eu queria saber, o que vocês acham do que eu acabei de falar, em questão de... Eu jogo pela composição de, tipo, eu vou gostar dos personagens, tô gostando da animação, tô gostando do música que eles estão apresentando e por aí vai. Não, eu concordo completamente com o que você falou. Indo nessa vibe também, Roquete, eu sempre lembro do primeiro episódio do Skip to Loafer, que os primeiros 5 minutos eu estava chorando e eu não fazia a menor ideia quem eram aqueles personagens, mas eu achei a coisa mais fofa do mundo. Ah, o Skip to Loafer, aquele de romance lá? Eu adoro esse anime. E o primeiro episódio dele é muito incrível, cara. O primeiro episódio, ela, tipo, também, bem nessa vibe que o Roquete se comentou, de explicando quem que é a protagonista, que ela veio pra Tóquio, ela é do interior, ela perde o horário. E aquela cena, bem no começo do episódio, que ela tá no trem e correndo pra ir pra escola, cara, eu estava chorando e eu tava, tipo, meu Deus, eu não sei quem é essa personagem, mas eu tô chorando por ela. Cara, esse é um excelente exemplo de primeiro episódio, porque nele entra, eu acho que tudo que a gente comentou até agora, sabe? Tipo, temos uma animação muito bonita, porque ele tem um traço em específico, que é até um traço, digamos, um pouco mais simples, assim. Só que a gente vê, eu acho que até no primeiro episódio tem isso, tipo, a luz entrando pela janela do quarto, aquelas partículas de pó passando pela luz, sabe? Então, tipo, ricos em detalhes, sabe? Então, nisso a gente já vê que a direção de arte, a parte artística dele é muito bonito. Temos o gancho, que é o final dela sair correndo e chegando lá na escola e tudo mais, conhecendo o cara e tal. E tem também toda essa parada de apresentar, né? Tipo, que nem o Lara acabou de comentar. Pô, ela é uma menina do interior, tá indo pra Tóquio, ela se perde. Aí tem um menino lá, que também é um dos principais, que ele já é da cidade grande, acaba ajudando ela a chegar ao primeiro dia de aula, e ela super se importa, e ele tá meio cagando pra isso. E, enfim, tem toda essa composição ali. Então, nossa, Lara, você puxou, eu até tinha esquecido dele, cara. E você puxou, ele realmente tem um primeiro episódio muito bom, assim, bem fechadinho, bem que juntando tudo que a gente comentou, sabe?
Achei incrível. Ele é perfeito, assim, e fica a recomendação, né? Esse anime é um absurdo, assim. Ah, maravilhoso. Eu acho que tudo isso, então, compõe um bom primeiro episódio. E tem algumas brincadeiras, assim, que os animes fazem com primeiros episódios que eu gosto quando acontece, que é, primeiro, o primeiro episódio ser maior, ali ter, tipo, 40, 50 minutos. Quando isso acontece, eu já fico... diferenciado, esse anime aqui tem potencial. Mas até recentemente a gente conversou num grupo do Telegram, o Sentense to be a Hero. É um episódio da temporada passada, que acabou agora no final de março. E é um primeiro episódio muito bem animado, cheio de ação. E ele é um prólogo de uma história com tudo bem fechadinho. E ainda o final do episódio é um gancho absurdo de juramento de vingança contra uma organização daquele mundo. E quando acabou o episódio, eu mandei no grupo do Telegram, o Hulk também teve essa impressão de, tipo, meu Deus, isso aqui é muito foda, muito hype. Pô, ainda não vi esse anime, está na minha listinha. Quando tu tava falando, Hilário, eu comecei a pensar o seguinte, né? Enquanto a gente conversava aqui, qual foi o primeiro episódio da minha vida que me marcou? Assim, quando eu assisti. Eu acho que foi, sabe qual? Death Note, velho. Cara, forte. o primeiro episódio de Death Note, no Pedrinho ali de 12, 13 anos dele pegando o caderno, anotando, ele era morrendo. Meu Porque, Deus. Caralho, meu Deus, é muito foda. Meu Deus. É, então, é assim que a gente muda o mundo, matando todo mundo. Aí tá certo. Meu Deus do céu. Que isso, Hulk? Ele tá correto. É o jeito. Né? Meu Deus. O mundo está limpo. Você pensou isso só quando você tinha 13 anos, né? Atendia, né, Hulk? É verdade. Tá em dia. Não senti tanta Confia. firmeza. Gente, a gente vai passar um mês com o Hulk, fudeu. Agora eu tenho um personagem perante a sociedade. Eu não posso mais me comprometer com meus pensamentos internos. Mas enfim, esse primeiro episódio de Death Note, eu acho que ele é muito pesado por quão grande o anime se tornou. Porque ele passa todo o sentimento da obra ali. Todo um plot completamente diferente. Eu acho que na época não tinha nada parecido. Porque assim, saíram juntos Death Note e Code Geass na época, tá, gente? Cara, deixa eu aproveitar esse gancho, porque o meu primeiro episódio mais marcante, assim, da época, é o primeiro episódio de Code Geass. Porque eu contei essa história no nosso primeiro episódio, né, que eu comecei a assistir anime legendado porque uma menina que eu conheci no ônibus gravava DVD pirata de anime pra mim e me entregava. E essa era a nossa, tipo, o único ponto de contato, que a gente não era nem amigo direito. Era traficante. Ela era traficante de anime. Drogas pesadíssimas. Acho que eu tinha 12 anos na época. E ela me passou o Code Geass inteiro. E quando acabou o primeiro episódio, eu fiquei todo arrepiado. Eu achei a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. Foi foda demais. Nossa, aquela cena no final do primeiro episódio, quando o Lelouch desperta o poder e faz todo mundo se matar, é muito foda. Aí fica a denúncia aqui, tá? Na época da faculdade, eu estava reassistindo. Nossa, sim. Aí eu assim, Bittencourt, vem cá. Aí eu fiz o Douglas sentado do meu lado, a gente assistiu o primeiro episódio, acabou o primeiro episódio, eu estava surtando, e o Douglas assim, que bosta, hein? Não foi bem assim. Eu só não achei tudo aquilo que você tinha falado. Não, porque... Desligou o meu note e me deu um tapa. Foi bem assim, ó. Brincadeira. Não, é porque o Hilário, ele chegava pra mim, gente, vocês têm que entender meu ponto também. Que o Hilário chegava pra mim e ele fazia um hype absurdo. Ele, mano, é a melhor coisa que eu já vi na minha vida, cara. Você não tá preparado pra assistir isso, porque esse negócio é o melhor primeiro episódio da sua vida. Você vai ver esse negócio, vai ficar maluco, você vai querer assistir. Meu Deus, cara, depois você não vai ser a mesma pessoa depois você assistir. Eu falei, caralho, o Hilário tá pra me mostrar uma parada divina, tá ligado? E eu assisti. E tipo assim, foi legal, só que em comparação com o hype que o Hilário tinha criado, ficou ruim, tá ligado? Porque eu o me hype empolgo, gente. absurdo. Você que estragou, Hilário, desculpa. Absurdo. E aí era tipo me uma empolgo. parada legal. Aí só que tipo esse legal ficou paia, tá ligado? Então eu quero que vocês entendam um pouco do meu lado. Tá? Eu acho que se eu pegar pra reassistir hoje, pô, eu vou achar legal, já que né, as expectativas estão mais baixas. Mas... Ô, Bittencourt, assiste, aí a gente grava um episódio. Nossa, seria... Hilário, você para de prometer episódios. Porque os ouvintes, né? vão Foda, vir né? atrás de você, mano. Atrás da gente, na verdade. Ouvinte, se você quer um episódio de Code Geass, comenta, por favor. Faça o Douglas assistir. Cara, eu acho que o primeiro episódio que me impactou, mas isso aí foi porque, assim, foi no meu início da minha carreira de otaku, tá ligado? Minha carreira, né? Minha profissão de otaku. E eu acho que foi do Bleach, mano.
Eu acho que foi do Bleach. Porque, tipo assim, eu não era muito de assistir animes em japonês, né? Até porque não tinha acesso nem nada. E Bleach foi um dos primeiros que eu comecei a ver desde o início em japonês. Eu acho que o primeiro anime em japonês assim, que eu fui ver foi Naruto, que eu comprei os DVD lá pra assistir o Shippuden e tal. E se não me engano, depois foi o Bleach. Se eu não me engano, eu acho que foi. E aí eu ver um anime do zero, porque, tipo assim, antes, querendo ou não, era muito assistindo, que tinha no SBT, o que tinha, passava na TV e tudo mais e tal, né? Então a gente não assistia, tipo, desde o início. E se não me engano, o Bleach foi o primeiro no qual eu assisti. E, pô, eu achei muito foda. Porque eu conhecia do Bleach pelo que a galera falava, mas eu nunca tinha visto. E eu assisti no primeiro episódio lá, da Hulk enfiando a espada nele. E aí ele despertando o poder de Shinigami, matando o bichão lá, capetados, porra, muito foda. Tocando Number One de fundo. Tocando Nossa. fudido de fundo, tá ligado? Foda, Muito foda bom, mesmo. muito bom. Então o Douglas adolescente, o Douglinhas adolescente, o Mini Bittencourt, assistindo aquilo, ficou hypado, tá ligado? Meu Deus, eu preciso assistir tudo que tem desse anime. E realmente foi o que aconteceu, né? Comecei a assistir tudo de uma vez. Então, eu acho, até pelo fato de ter sido o primeiro e tudo mais, primeiro anime em japonês, eu assisti desde o início, ter toda essa parada, eu acho que por isso que foi o primeiro episódio mais marcante, assim, pra mim, né? Que eu parei e falei, caralho, esse primeiro episódio é foda. Mas tiveram vários outros, né? Mas acho que esse foi o primeiro mesmo. Assim. E é engraçadinho a formulazinha que tem em primeiros episódios de anime shonen, né? Que é animes voltados pro público masculino mais novo. No Japão é usado como demografia, mas hoje em dia é mais um gênero também. Então aí entra One Piece, Naruto, Black Clover, Boku no Hero, Jujutsu. Então é, né, esse tipo de anime. E como todos eles servem como uma formulinha de, no final do primeiro episódio, o protagonista vai despertar algum poder, assim. E sempre acaba num hype muito legal. Pra caralho, pô, ele despertando poder, é um espadão gigante lá, cortando um monstrão no meio. Foda demais, foda demais. Eu falei de Death Note, mas é quando a partir do momento eu já tinha noção do que era anime, né? Porque senão vai entrar Digimon aí nessa conta. E, tipo, sim, sim. Mesma vibe da minha, assim, né? Porque foi a primeira vez que eu aí sentei e falei, pô, vou assistir um anime, né? E aí foi o Bleach. Pô, mas tem um anime, velho. Que eu não sei se vocês vão lembrar, porque ele passava meio-dia na Globo. Naqueles desenhos de meio-dia na Globo. E ele tem um primeiro episódio muito bom, velho. Que é Shinzo. Cara, sim, eu adorava O Shinzo. primeiro episódio lembro. de Shinzo é muito bom. Que eles se Não lembro. transformavam, né? Isso. Eu achava esse anime foda demais. Um dos primeiros isekais? Um dos primeiros Isekais, né? É, Não, né? é Isekai ou ela vai pro futuro? Ah, putz. Nossa, eu nunca nem vi esse Shinzo aí, mano. Ou é passado? Mano, você já deve ter visto, velho. Ele fez sucesso. Ou é passado, não lembro. Cara, Pô, a gente tem a mesma idade, não é possível, eu não vi nesse negócio não. esse anime é incrível. Mas era na TV fechada? Não. TV aberta. Não, era na aberta. Nunca assisti. Era uma menina que eu sei que no tempo dela... pô, ela ficou dormindo na máquina lá, se não me engano. Ah, É isso, o primeiro tá. episódio acontece alguma coisa, eu não lembro o que é. E os pais dela botam tipo ela numa máquina e eu acho que no futuro um menino acorda ela. Algo desse sentido. Uhum. E aí tu não sabe o que tá acontecendo nesse mundo. E aí, eu não sei, lembro porquê, aparece ele de vez em quando luta com pessoas. Quando ele vai lutar, ele se transforma, pô. Fica putaço. E ele tem um bastão amarelo. E ele é vermelho transformado. E aí, quando ele destruiu o bicho, eles viravam carta, se eu não me engano. Eles viravam carta. Aí tinha umas transformações a mais. Porra, era muito foda. Mano, eu lembro que ele guardava as cartas, mas teve um episódio que ele ficou do mal, Douglas. Ele bateu e cortou a carta no meio. Puta, ele tava. Meu amigo, eu lembro de chegar no outro dia no colégio e falar: vocês viram aquele desenho novo? Deus do céu, porra foda. Mano, Shinzo era muito bom, velho. Nossa, tu desenterrou. Eu gostava muito desse anime também. Pô, mas eu quero dar um exemplo de um anime que tem um episódio. Eu acho que entra meio que naquilo que o Hawk comentou lá no início. De um anime que tem um primeiro episódio que mostra uma coisa e depois vira outra coisa completamente diferente. Que, na minha experiência, foi algo negativo, né? E um anime no qual eu quero comentar é Zoom-sen. Eu lembro que eu assisti o primeiro episódio de Zoom-sen, mano. Eu achei muito incrível. Pra quem não conhece, eu vou explicar rapidinho o primeiro episódio, que é um cara no qual ele trabalhava e era aquele trabalho muito maçante, o chefe humilhava ele tinha que trabalhar, ele tava perdendo sentido na vida, e aquela parada bem pesada mesmo, tipo,
do trabalhador japonês que só vive pro trabalho e é humilhado no trabalho e tem que respeitar o chefe acima de tudo. Então tem muito dessa parada, né? Falando da depressão dele, tipo, ele até no primeiro episódio, né, pensava em tirar a própria vida. Então é uma carga muito pesada, os traços pesados também, bem tenso, assim, o primeiro episódio bem tenso, sabe? Bem dramático. E aí acontece que começa um apocalipse zumbi, e nesse apocalipse zumbi ele começa a ver de novo sentido na vida. Então, tanto que até os zumbis vai matando o chefe, matando as pessoas, ele vê tudo aquilo colorido, né? Tipo, tanto que o sangue que aparece, tipo, verde, vermelho, rosa, azul, enfim. Ele começa a ver cores e sentido na vida e agora ele vai conseguir viver, já que ele não precisa trabalhar, né? E eu achei esse plot incrível. E eu achei muito legal o primeiro episódio. Muito bom, muito bom, muito bom. Toda a narrativa ele construiu, toda essa parada, muito, muito incrível. Só que aí você vai ver o segundo episódio começa a virar um anime meio galhofa, e tem umas paradas meio hate também, aí a parada do Zoom 100 é tipo 100 coisas que eu quero fazer antes de virar zumbi, então entra umas paradas, aí virou uma viagem completa, assim, completamente diferente da vibe que passou no primeiro episódio. Então foi um anime que eu assisti ele, a primeira temporada, né, que saiu até hoje, inteiro por conta do primeiro episódio, tá ligado? Eu ainda tinha uma esperança que talvez poderia voltar aquela carga dramática, aquele negócio, mas não. Foi um anime meio besterol, meio negocinho assim, sabe? Então esse é um excelente exemplo, cara. O Zoom 100, eu assisti só o primeiro episódio, aí quando tu comentou que ficava ruim depois, eu tipo... Acho que eu tô de boa só no primeiro, porque o primeiro é realmente muito bom. Você fez bem. É porque assim, depois virou uma aventura de zumbi. Eu não sei, é porque eu sinto que o título conquista gente. No primeiro episódio, é ele se libertando da CLT indo viver. Sim, exatamente. É isso que conquista a gente, mas esse é um plot que não tem mais o que depois viver desse plot. Sim, sim. Sabe? Eu acho que ele vende bem ali, e depois eu acho que ele se torna um anime de fugir de zumbi. Mas... infantil mesmo. Tipo, viram um enredo, uma carga, tudo diferente do primeiro episódio, sabe? Um ritmo, é tudo completamente diferente do primeiro episódio. E, tipo, eu entendo, né, que nem essa parada. Pô, ele viu sentido na vida depois que ele parou de trabalhar. E, realmente, não seria legal voltar pra essa parada do trabalho, né? Até porque não existe mais. Todo mundo tá morrendo, todo mundo tá virando zumbi. Mas é um ritmo, é tudo completamente diferente do que foi feito no primeiro episódio, né? Então, por isso que eu comentei. Não, justo. Mas esse que é o perigo de primeiros episódios, principalmente quando a gente tá acompanhando semanalmente, assim, o anime, que quando acaba, ele é, tipo, 100% promessas e o que a gente tá querendo, imaginando o que vai acontecer, né? Então, às vezes, isso acaba decepcionando ou acaba indo pra um ritmo totalmente diferente que a gente não espera e que talvez nem faça tanto sentido, assim, com o resto da obra. Tava tentando pensar aqui em outros primeiros episódios, assim, que foram marcando e por quê, né? Mas outro também da década passada, esse me enganou, foi da década passada? Eu tô ficando velho, foi da década passada. Estamos ficando velho, cara. 2030. Os 30 batendo na porta. Foi... Caralho, até esse nome do anime. Qual é o do robô, Hilário? Do robô é Plastic Memories. Não. Não, vai morrer. Não é não. Não tem nada a ver. Eu não conhecia, né? Mano. Plastic Memories é a cara do Douglas, velho. Plastic Memories, É Ave Maria. É de drama, tristeza. É drama Ave Maria. O cara falta se matar. Que anime do robô Pluto? Aquele que faz a Shuriken de universo? Gurren Lagann, né? Cara, era Brunelado é um bom episódio também. É um bom episódio. Era o novo Evangelho quando saiu. Era o nome. Ah, da mulher lá, da menina? Ah, o Darling the Franxx. Darling the Franxx. Não é Plastic Memories. Com certeza não é. Cara, por que você te puxou Plastic Memories do nada? Não sei, do nada veio na minha Eu cabeça. nunca vi esse anime. Ele. Cara, eu esqueci o nome. Lara desconcertou o Hulk. Deixou o menino de calça riada, pô. Fala de novo o nome, Lara. Darling the Franxx. Darling the Franxx. Cara, Darling, na minha opinião, o Rocket, no início do cast, ele fez uma checklist de tudo que o primeiro episódio tem que ter pra ser bom. Darling the Franxx completa a lista toda do primeiro episódio. Sim, inclusive o ponto de que depois ele se perde. Uhum. Não teve um plot twist no final, não foi bom. Eu acho que Darling the Franxx foi o último anime que entregou uma personagem feminina que, tipo assim, era ridiculamente amada pelo público de todo canto, velho. Eu jogava CS, tinha foto dela. Mano, todo lugar é foto dela, pô. É ridículo como
tudo se encaixou no primeiro episódio. Eu saí dali falando, meu Deus, isso aqui é muito bom, velho. E aí a obra vai se construindo os mistérios. Eu tenho um grande problema com tudo que envolve mistério. Porque eu olho pra aquele mistério absurdo e falo, como é que você vai responder isso? Né? Se a sua resposta for desgraça de um alienígena, eu vou ficar puto. Porque é uma resposta muito... Wink, você me wink. falar que algo veio do céu, do nada, não é resposta, pô. Pra mim isso não é responde mistério, porque eu não tive a capacidade de desvendar isso. Sabe, você não... É tipo o final de Dr. Stone. Dr. Stone é uma obra... Calma aí que não teve o final ainda, não teve o final. Calma aí. Calma aí, meu amigo. Não falarei do final, calma. Não falarei. Ah, tá. Ufa. Eu só tô falando que no final, não gosto da forma como ele responde os mistérios. É frustrante. Mas é um bom final. Mas podemos falar do primeiro episódio do Dr. Stone também. É bom. Que é um muito bom primeiro episódio. Tem um maluco que contou de 1 até um número que eu não sei qual é. Eu não sei contar. Tá? E foi liberto pelo xixi do morcego. E foi liberto pelo xixi do morcego, velho. Isso é um verdadeiro plot twist. Né? É bom mesmo. O xixi do morcego liberou naquela floresta inteira o único cara que libertaria todos os outros. Mano. Cara, mas é um bom primeiro episódio mesmo, porque você fica naquela curiosidade de conhecer mais daquele mundo, né? De saber as outras pessoas, quem vai ser a próxima pessoa que ele vai liberar, o que essa pessoa tem de capacidade, né? Como eu posso dizer? Não capacidade, mas... Habilidades. De habilidades, exatamente, obrigado. De habilidades que vai ajudar ele a construir esse novo mundo. Existem pessoas ainda vivas nesse mundo ou não? Enfim, é bem legal esse primeiro episódio. Te dá aquela instigada pra assistir os próximos, pra conhecer mais, né? Mano, é tipo assim... Eu também falar de Dark in the Franxx, é um primeiro episódio, que ele preenche todas as caixinhas do Rocket. E agora temos o primeiro episódio de Dr. Stone, que, na minha opinião, ele não preenche nenhuma, além do fato dele ser um bom primeiro episódio. A animação é ruim, os personagens são bem meia boca, a trilha sonora é meia boca, tudo é meia boca, e te prende, tá ligado? É que o mistério é muito forte, né? O mistério é muito forte. E ele tem uma sensação de gacha, né? Qual o personagem que o Roger Eu não sei. Mas pra mim, esse ponto acaba sendo bem importante, assim, de que se o anime acaba com um hype, eu com certeza vou querer assistir o próximo, assim. Eu acho muito gostoso o sentimento de acabar o anime de pé no sofá, assim, meu Deus, eu preciso ver o próximo episódio. É algo que eu gosto muito. Muitas vezes isso me ferra, mas é uma experiência bem legal, assim, de acompanhar os animes semanalmente. E até como a gente tem, né, há 5 anos também fazendo já o Season Cast, e como a gente vai sempre conversando sobre os animes da temporada, eu acho muito gostoso, assim, te acompanhar e sempre trocando ideia lá no Telegram com os ouvintes. Então é um ponto que é sempre bem prazeroso. E pra mim, um desses animes, acho que foi um dos pontos mais fortes, a gente falou um pouquinho dele mais cedo, mas é o Oshinoko, que eu acho que até hoje é o meu primeiro episódio favorito dos animes, assim. Ele acaba também cumprindo o que eu comentei antes de... Ele é um episódio longo, acho que mais de 1 hora, ou quase 1 hora. E ele estabelece um monte de mistério, estabelece o mundo, já cria personagens gostáveis e deixa várias lacunas em aberto pra obra poder se desdobrar em cima daquilo. E acaba num drama muito forte e num hype muito alto. E, cara, eu amo esse episódio. Eu lembro, assim, de quando eu assisti. Aí eu fui conversar com o Hawking sobre... E eu começava a chorar no meio do áudio pro Hawking, porque eu não conseguia falar sobre esse anime sem me emocionar. Velho, foi muito bom, Paulo. Falando disso de hype, Lara, eu sinto muita falta de um anime original que seja hype, porque eu sinto que o anime original é o mais próximo que a gente tem de realmente o anime entrar na comunidade forte, porque hoje em dia a gente tem acesso a tudo, gente. Você vê o primeiro episódio e fala, caralho, eu vou ler o mangá inteiro hoje à noite. Quando você tem aquele anime original, você se pega ali, pô, o primeiro episódio é muito importante do anime original. Eu acho mais do que em qualquer outra obra. Com toda certeza. E a gente tem até... Bom, aí é foda, né? Porque a gente sempre fala de animes originais no Seasoncast, a gente sempre tenta trazer alguns, porque é algo que a gente gosta de conversar. Mas eu sempre, ultimamente eu acho que a gente tem tido exemplos muito bons de primeiros episódios de animes originais, mas que o resto não chega à altura. Acho que Lazarus é o mais recente disso. Lazarus é tão meia boquinha, né, velho? Mas o primeiro episódio é tão bom. Ele tenta botar Cowboy Bebop em tudo. Tem. Mas não tem. Nem uma coisa que, assim, é muito do autor, mas ele não conseguiu emplacar aqui, que é
os diálogos. Mano, os diálogos de Cowboy Bebop são lindos. Dublado, legendado, é incrível. Cowboy Bebop você pode ver de qualquer forma, o anime, eles são lindos os diálogos. Em Lazarus não tem nada, velho. Ele não conseguiu dar profundidade aos personagens, ele não conseguiu entregar histórias cativantes. Não resolveu o mistério de uma forma legal. Mano, e aí eu sinto de todos os outros episódios, porque o que era pra ser Lazarus? Você tenha... Mano, eu entrei na descrição de Lazarus, eu não vou falar disso. Se vocês quiserem ver Lazarus, peçam aí nos comentários pra gente fazer um teste de Lazarus. Pro Hulk xingar o Lázaro. A gente sempre fala, né, nos bastidores do Fliperama de que a gente precisa de um cast para, tipo, dar nota baixa, basicamente, falar mal. Lazarus é um bom cast, é um bom anime pra gente fazer sobre Cara, isso. pior que eu nem assisti o Lázaro. Porque a galera começou a falar mal até esse anime. Não vale a pena. É ruim demais. Mas assim, o primeiro episódio é muito bom. Isso a gente sempre fala. Ele te entrega um mistério que é muito plausível de ser respondido de forma boa. E eu gosto disso. E ele falha miseravelmente em responder esse Ele mistério. falha miseravelmente. E isso me frustra muito. Porque assim, é um mistério correto, velho. Um maluco... Assim, eu vou falar aqui, mas é primeiro minuto do primeiro episódio. Um maluco, que é um cientista renomado, inventou um remédio, que no remédio, no longo prazo, ele vai limpar a humanidade com o que ele considera de pessoas que não mereciam estar lá, basicamente. Pessoas que não querem viver uma parte da vida. Ele considera que essas pessoas não merecem estar ali e pronto. Eu acho justo. E é um remédio milagroso que cura tudo, que te deixa, tipo, 100% saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente. E aí isso vira no mercado, tipo, um remédio altamente consumido. Então as pessoas, tipo, usam muito esse remédio. E aí tem essa premissa de que depois de tantos anos, quando as pessoas começaram a consumir esse remédio, todas elas vão morrer. E aí tem que encontrar o cientista que desenvolveu esse remédio pra conseguir uma cura ou alguma forma de reverter isso. Nos primeiros 10 minutos do primeiro episódio, nem isso, até menos. Só que ele não consegue responder os mistérios legais, assim. Então, enfim, talvez fique pra um cast, mas é um bom exemplo de anime original que tem um bom primeiro episódio, mas que acaba se perdendo no caminho. Pô, o Hilário comentou do primeiro episódio favorito dele, e eu estou a fim de falar um pouco do meu primeiro episódio favorito, que é de Promised Neverland, cara. Eu nunca esqueço. A primeira vez que eu assisti isso daí, eu achei muito incrível, porque assim, todo mundo falava, Douglas, assiste Promised Neverland, que é um anime muito foda, mas eu não posso falar nada do primeiro episódio, senão vai te dar spoiler. Assiste, senão você vai receber spoiler, não sei o que. Eu falei, não, beleza, vou assistir. E realmente, eu nem posso falar muito de Promised Neverland, porque se eu falo, vai ser um grande spoiler. Talvez você já recebeu algum spoiler por aí, mas eu acho o primeiro episódio de Promised Neverland muito foda. Muito foda mesmo. Porque eu lembro que eu assisti, todo mundo falando, nossa, primeiro episódio. E o começo, tipo, pô, criancinhas felizes numa casa. Tipo, tá, pelo que todo mundo fala, provavelmente vai dar uma merda. Mas, tipo, mano, meio bizarro, assim, tipo, um orfanatozinho, as criancinhas fazendo um teste, ok. Até que acontece a parada no final do episódio que eu não esperava nem fudendo, tá ligado? E isso eu achei muito incrível. Porque foi um plot no qual eu não esperava e foi um plot muito bom, tá ligado? Tipo, traz toda essa carga dramática, esse desespero, o medo, tal. Não vou falar muito, porque se você não assistiu, assista esse episódio. E isso traz todo o peso e o drama pra essa primeira temporada, né? A segunda temporada é bem paia. Então, se você quiser assistir, assiste só até a primeira, não perca seu tempo assistindo a segunda, porque ficou bem zoado mesmo. Mas nem teve segunda, estamos esperando a segunda até hoje. Assista a primeira e valeu o mangá. Deve ser essa vibe. Eu não li o mangá também, mas dizem que no mangá é bom. Mas assim, eu achei o primeiro episódio de Promised Neverland foi um dos mais marcantes, assim. Eu achei muito incrível, não esperava, muito foda, assim. Muito foda. O plot eu achei do caralho. Eu comentaria engraçado de se fazer. O mangá de Promised Neverland, pra quem tem curiosidade, é um bom mangá, tá? Ele como um todo, ele é um bom mangá. Eu não sei por que eles resolveram fazer aquilo na segunda temporada. Inclusive, a primeira temporada no anime é bom, mas no mangá é bem melhor. Ô, louco, até a primeira temporada? Tudo. Até você lendo, a tensão do mangá é maior que a do anime. Ô, louco. É foda. Muito, muito bem feito, velho. Vale a pena realmente ler. Mas uma coisa que eu acho curioso nós temos um mistério lá envolvendo crianças, e o mundo real nos deu uma resolução para um mistério de desaparecimento de crianças mais tenebrosa que a ficção, né? Epstein tá aí pra falar, mas... Assim, Meu Deus, não.
Pesou o clima, hein, mano? Cara, do Caraca, nada. Pesou o clima pra eu tô caralho. esperando do o Hulk. nada. Que isso, Hulk? Porra. Bicho, na hora que tu falou de Promised Neverland, eu falei, caralho, filho da puta da época daqui. Meu Deus, mano. O cara pesou o clima pra caralho. Não sei, é muito doido, mas assistam Promised Neverland, velho. É, o Assistam primeiro Promised episódio Neverland. é do caralho. Um dos meus favoritos. Não, a primeira temporada. Assista a primeira A temporada. primeira temporada é boa, é. É, assista, se vocês gostarem, vocês vão pro mandar. Vale a pena, é uma obra boa. Tá, eu só ia falar que vocês falando do Promised Neverland, falando de um mistério envolvendo crianças, eu tava lembrando aqui que um outro anime que é tipo um mistério, é tipo um certo mistério envolvendo criança aí, depois fica muito dark pra frente também, é o Made in Abyss, Nossa, sim, Made in Abyss é do caralho também. que é tipo, Ah, esse é um que eu nunca vi. você nunca viu. Por causa que é tipo, no primeiro episódio realmente parece tipo uma aventurazinha assim, as crianças vão pro buraco, aí depois mais pra frente é tipo uns 2, 3 episódios, depois você fica tipo, meu Deus, crianças, não vão pro buraco! Exatamente. É, esse é aquele anime que você tem que dar chance mais do que o primeiro episódio. Claro, o primeiro episódio apresenta o mundo e tal, mas a gente não sabe ainda... É a gravidade que gravidade, é esse mundo. Depois Uhum. que a gente vê que é tipo, mano, tudo ali tá fudido. Puta que pariu. Quem que deixou essa criança ir pra lá? Meu Deus do céu. Sim. E o teu primeiro episódio favorito, Roguete? Rapaz, eu tô tentando pensar aqui por causa que, tipo, tem um... Deixa eu tentar lembrar aqui, mas realmente, tipo, gosto muito do Dungeon Mesh, como eu falei, que eu vou falar aqui, mas vocês não julgam muito? Não muito, só um pouco. Eu julgo. Brincadeira. Só um tiquinho. Tá bom, eu lembro primeiro episódio que ficou na minha cabeça muito, foi quando eu tava realmente começando a assistir, tipo, foi o do High School DxD, quando o protagonista morre no primeiro Meu episódio. Deus. Quando o peito O balança. aí, protagonista não morre, não. Não, O protagonista tá vivo. ele morre no primeiro episódio, sim. Não, ué. Morre e depois renasce lá o negócio. Mas tipo, aquilo lá pegou de surpresa lá. Ah, não. Calma. Eu tô confundindo de High School. Na década passada, todo mundo era High School. Era High School seja alguma coisa, e todos eles eram it. Na minha cabeça foi High School of the Dead, velho. Não, mas Não, o DxD da Rias lá. sei lá, morrendo no primeiro episódio, eu fiquei tipo, caralho! O Elfen Light também é um primeiro episódio do caralho. Mano, Elfenlight é tão emo da década passada, não retrasada. Não, mas... Aquele anime é muito louco, velho, aquele anime. Tem nada a ver com nada. Eu fico maluco antes. Ele é muito no metal, assim, no metal início anos 2000. Mano, é tipo assim, caralho, eu escuto AC/DC Aham. Não, mais um My Chemical Romance, assim. e eu assisto Elfenlight, velho. Mano, Essa você vai. não sabe como é difícil viver. Eu nunca assisti isso aí. Também eu queria destacar, tipo, o primeiro episódio também de Jojo. E eu digo de todas as partes, por causa que, tipo, é sempre legal ver uma nova parte de Jojo apresentando um personagem novo lá e você ficar, mano, é totalmente diferente do outro. Tipo, você vai do Jonathan pro Joseph, pro Jotaro, pro Josuke, pro Giorno, pra Jolene e agora a gente tá indo pro Johnny. Nossa, não posso esperar. Eu gosto muito de como Jojo se vende de uma forma muito específica. Assim, ou você vai me amar, ou você vai me odiar. Uhum. Não existe meio termo pra mim. E se você me amar, você é estranho. Ah, então eu sou estranho, Não tem pô. assim um meio termo. Exato. Eu sou estranhão, então. Você diria até bizarro? Vocês têm a porra de um podcast de anime, nós somos todos estranhos. É verdade, somos isso é estranhos, né? Não verdade, tem como né? fugir disso, não. Pô, mas caralho, Jojo é muito bom. Mas eu acho que o primeiro episódio da primeira parte não é um bom primeiro É, episódio. eu também acho. Tanto que o início, assim, eu fiquei, putz, será se eu assisto Jojo mesmo, cara? Apesar que tem o Jill dando bicudo no cachorro, ele beijando a menina lavando a boca. Ele assando o cachorro também. Mas isso é mais pra frente também, né? Eu não lembro certo que É todo no primeiro episódio. O beijo, não. Ah, o cachorro eu acho que é sim, ele está no cachorro. O É o beijo beijo também, que ela começa a lavar a boca com a água do chão, assim. Verdade. Pô, tá. Agora estou sendo convencido de que é um bom primeiro episódio. Cara, não, mas é muito novela. Cara, eu assisti, eu lembro que eu assisti aquilo a primeira. Hoje em dia eu amo, obviamente. Mas assisti aquilo a primeira vez que, meu Deus, cara, tipo, é uma baita de uma novela mexicana. Tipo assim, você ama essa menina, Sim, eu essa é a vou melhor beijar parte. antes que você. Meu Deus, cara. O que eu estou vendo? E hoje é uma obra de arte, eu reconheço. Mas na época eu fiquei meio. É tipo, seu... Cat, tô contigo.
É um bom primeiro episódio, sim. É muito foda. O Jill, ele já é o vilão mais odiável possível nos primeiros 5 minutos. O primeiro episódio da primeira parte é aquele que eles estão no interior. É quando o Joseph e o Jill... não, Joseph não. O Jonathan e o Jill, quando estavam crianças lá, quando eles se conhecem. Esse é o primeiro episódio. No episódio 2 e 3, eles já estão eles estão faculdade, eles são, entre aspas, amigos lá, só que tem aqueles negócios lá, e lá pelo terceiro episódio, que acontece lá do Jonathan voltar lá da capital lá da Inglaterra, lá, por causa que encontrou o Speedwagon e falou: Jill, você tá envenenando meu pai, você é um cuzão. E aí tem aquele enfrentamento lá. E aí acaba com a máscara. Mas o beijo é no primeiro episódio mesmo? É no primeiro episódio. Como eu falei, o primeiro episódio já é todo o arco deles criança. É, porque eles criança E aí que determina a rivalidade de Jonathan e Jill. É muito foda mesmo. Eu lembro do dia que eu assisti esse primeiro episódio, especificamente, porque eu assisti esse primeiro episódio e falei, isso aqui é uma merda. E aí eu botei o primeiro episódio de Great Teacher Onizuka. E eu falei, isso aqui é maravilhoso, meu Deus do céu. Mano, vamos falar de GTO, já. Pouco falar desse teste. Terminei aí, Rocket. Não, mas é isso. Só queria dizer, tipo, o primeiro episódio de Jojo já é todo o arco deles pra determinar a rivalidade entre Jill e Jonathan. E aí, no segundo, você já acha esquisito que eles estão meio que amigos lá num jogo de futebol, o negócio lá. Mas aí que você entende, é tudo fachada, essa relação deles, boa. E é tipo... E eu achei isso legal, tipo, o Jojo, em todo o primeiro episódio, de toda a parte, não enrola muito de apresentar o personagem e como é que é a personalidade dele. O Jonathan, um cavaleiro honrável. O Joseph, um safado lá, tipo, eu nem conheço essa mulher. O Jotaro, não me enche o saco. O Josuke, mala também, um pouquinho mala, mas tendo um bom coração. O Giorno, traficante, mas com um bom coração também, traficante, Jolyne, bem, a Jolyne... Uma mulher foda. Exato. Mais ou menos, os primeiros 2 minutos que ela aparece, você já, ai, meu Deus, aquele primeiro episódio. Quero falar agora também do primeiro episódio de GTO, porque ele entra num nicho específico de primeiros episódios, do qual o Shinoko faz parte, que é primeiros episódios de 1 hora. E quando eles são importantes, né? Em Great Teacher Onizuka, eu acho importantíssimo. Vamos lá, assim, eu cheguei em GTO na época, através de fóruns, eu já tinha assistido tudo que eu conhecia de bom. Eu baixava anime no Anime School, um site da velha guarda total. Sim. E quando eu queria descobrir animes novos, eu entrava no Fórum Project. E aí lá tinha várias coisas. Eu fiz lá o meu... galera, já assisti muitas coisas. Me deem dicas de anime. Aí o primeiro cara falou, assiste Boku no Pico. Só que eu já era macaco velho. Eu não vacilei aqui. Aí foram várias áreas até chegar um cara mandou uma lista séria. Nessa lista séria tinha Jojo e GTO. E aí eu assisti o episódio de Jojo, não me pegou muito. Mas eu fui pra GTO e, cara... GTO, assim, na época eu não sabia, mas quem já assistiu o GTO, que é Great Teacher Onizuka, ele tem um mangá antes, que é do Onizuka, que é ele no Adane de Motoqueiros, que é esse Onizuka no Adane de Motoqueiros. E o Great Teacher Onizuka, que é a continuação desse mangá, é quando um cara, que é líder da maior gangue de motoqueiros lá, que não sei se era no Japão, era na cidade, resolve virar professor. Ele não quer mais viver nessa vinda vagabunda, ele resolve ser professor. Mas por que ele resolve ser professor? Porque falaram pra ele que professor sempre se casa com aluna. Então a gente já começa nesse mundo. Meu Deus. Isso é da década de 90, meus queridos amigos. Então esse plot vocês podem deixar no coração de vocês. Mas, apesar desse plot nefasto, Great Teacher Onizuka nefasto. É o primeiro anime que eu vi tratar de temas muito sérios na época. E isso no Japão, por exemplo, temas como bullying, temas como a sexualização feminina, e isso tratado de forma muito bonita, velho. Great Teacher Onizuka é um baita anime pra você assistir. O anime são 52 episódios e, como na época, não adapta tudo do mangá. Então o resto, se você quiser ver no mangá, tá? Mas, velho, a relação deles com os alunos, como ele se desenvolve como pessoa, como ele lida com essas situações, né? Não sei como é que eu posso explicar. Essas situações, tipo bullying, etc. Sexualização. É muito legal. E a comédia do anime é sensacional, velho. O primeiro episódio é ele indo virar professor.
E pra ele virar professor, ele consegue virar professor, e o primeiro colégio que ele vai é um colégio só de vagabundo. Tipo assim, aquele colégio ali que é tudo pichado e tal. Aí os alunos, pra expulsar ele, fazem ele... Tem uma menina lá que é infiltrada, aí a menina disse que ia ir na casa dele, e no dia que ela vai, eles tiram foto que é pra denunciar ele. E nisso vai desenrolando. E é 40 minutos do primeiro episódio, e assim, é muito legal, tá? Tem essas comédias um pouco mais daquela época, tipo, a calcinha aparecendo às vezes e tal. Mas não tem muito hate, pra ser sincero. É só uma comédia aqui e ali. E eu gosto muito de como ele trata esses temas. É um clássico aí dos animes. Eu acho que todo mundo que realmente gosta de anime deve assistir. E o primeiro episódio é muito bom. Entra nessa nossa listinha aí, absurda. E entra com vários chats aí de primeiro episódio. E ele tem esse negócio, porque como ele é um anime de comédia, é muito difícil te dar um gancho, ele te prender no mistério, ele te prender na história. Então, tudo que ele tem pra te prender é um bom personagem, boas piadas dentro daquele cenário e a indicação de que ele vai tratar de bons temas. Gosto muito disso. Pô, eu preciso muito assistir GTO, eu nunca assisti. Sempre ouvi falar bem. Aproveitar o gancho antigo ali, de animes mais antigos que o Hawk falou, que eu ficar hypado com animes que acabam, tipo, num gancho de promessa, e não é de hoje, né? Desde que criança, sempre me hypei com essas coisas, inclusive, né, o Code Geass, quando a gente conversou. Mas tem um que eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei todo arrepiado, que é o primeiro episódio de Guilty Crown, que acaba no momento do Shu despertando os poderes dele e tirando uma espada gigantesca de dentro da menina. E aí ele começa a destruir os mechas e começa uma música cantada num vocal, tipo, uma música com vocal de fundo. Cara, meu Deus, como esse primeiro episódio é bom. O anime é todo perfeito, nunca errou. Mentira, hoje em dia eu sei que ele é bem ruim, mas na época foi o anime que eu mais... Meu Deus, Lário, você falou que Discord é ruim. Meu Deus. O mundo vai acabar. Ouvi dizer, né? As más línguas as dizem, más né? línguas, entendi. Não. Eu jamais falaria uma coisa dessa. Porque é o anime mais incrível já feito, né? Não tem como. Mas assim, eu sem memes, na época, acho que foi o anime que eu mais assisti, assim, tipo, compulsivamente na minha vida. Eu assisti muitas vezes esse anime. E, enfim, nunca mais assisti depois dos meus 15 anos. Então, talvez ele não tenha envelhecido tão bem. Assim, Guilty Crow é muito louco porque tudo que em volta dele envelheceu bem. Animação, menos a história. A música, nossa, a música do Egoísta, na real. Puta merda. A banda fictícia do anime fez sucesso, tá? Na época. Fez Sim. sucesso absurdo. Eu ouvia todas as músicas. Puta, era muito bom. Caralho, que anime foda. Guilty Crow tinha tudo, menos uma história boa. Na verdade, assim, ele tinha um plot bom, vai. É um bom plot, Você pegar uma arma que é a alma da pessoa, é um plot bom. Cara, olha que poético. É a forma da alma e das inseguranças e da personalidade da pessoa feita numa arma, e o Shu, ele consegue extrair isso da pessoa e usar. Puta, chorei, foda. Mano, boatos. É outro anime que é bem, um anime no metal, assim, né? Bem emo-core. Do que você está falando, eu só tô lembrando Soul Eater. É mesmo. Porra, Soul Eater tem um bom primeiro episódio também. Mano, que primeiro episódio bom, velho. Tem tudo. Já já a gente fala dele, mas eu quero falar de Scroll, o comentário. Essa pergunta pro Hilário. Hilário, se o cara lá de Scroll metesse a mão no peito do Douglas, o que sairia? Caralho. Eu boto fé que ele ia puxar uma cápsula de viagem, velho. Essa insegurança do Douglas. Uai? Entendendo porra nenhuma, mano. Pior que eu nem assisti esse anime, não tem nem como me defender. Que isso, cara? Por quê, mano? Eu não tô entendendo nada. Nem eu. A pergunta do Hawk, ela, tipo assim, em um segundo eu refleti todos os 10 anos de amizade com o Douglas, tentando encontrar, tipo, uma resposta bonita, e o Hawk me mandou Viagra, essa. porra, por quê? Se Se fuder. O cara só queria me atacar gratuitamente, mano. Bom, né? Vamos falar desse primeiro episódio de Soul Eater, que é um baita primeiro episódio também. E como Soul Eater é anime injustiçado, velho? Como Soul Eater? Cadê o remake do Soul Eater, cara? Vai vir depois do Fire Force, velho. Já tá vindo a continuação de Reborn, eu achei que era impossível. Assim, porra, cara, tem um primeiro episódio que eu quero falar depois, mas o primeiro episódio de Soul Eater é absurdo mesmo, a animação lindíssima, super fluida, naquela luta da Maki contra o Jack Stripador, e as poses já com o Soul transformado em foice. Nossa,
Saudades. Mano, eu gosto muito do fato de Soul Eater que no primeiro episódio ela já tinha 99 almas. Ele já ia virar um Death Sider. E a porra do anime depois é mostrando quanto eles são fracos. Como diabos eles conseguiram as 99 almas anteriores? Responda esse mistério. Pô, isso é um anime que eu preciso ver, hein? Mano, Soul Eater é muito foda. Soul Eater é muito foda. Estou fazendo minha coleção do mangá. Tá muito legal a edição, que é vários volumes em um. O Soul Eater da JBC patrocina nós. Por favor, JBC, Por favor. Já gastei muito dinheiro com vocês, me ajude. E estou gastando. Pior que eu também tô comprando todos os volumes do Perfect Edition. Tá muito massa. E assim, velho, Soul Eater, ele tem um primeiro episódio redondinho, né, pô? Uhum. E ele treina todos como as batalhas vão ser. Apesar de... É um anime que ele treina pouco da história, na minha opinião. A gente não sabe onde a história vai ali. Ele treina mais sobre o mundo, sobre como são as lutas, e que vai ser um shonenzão. E é isso. Eu acho muito engraçado que Soul Eater é um anime que ele tem um boneco de Eight. Aham. É só isso. Pô, é a mesma vibe do Fire Force, Tem. então, né? Que tem a boneca muito que isso. é a It. Não, a mas... personificação do It, literalmente. Eu não sei se é a mesma vibe, na verdade. Eu não assisti o Soul Eater, né? Mas... Ela não o Fire acabou de Force ganhar eu Menos, é assisti. menos. É menos. Ela não acabou de ganhar Eu uma acho luta um por pouco causa menos. disso? Esse episódio foi horrível, meu Deus. Nossa, péssimo, sim. E pô, o primeiro episódio de Shingeki é bom demais, velho. É 10, 10, né, velho? O primeiro episódio de Shingeki. Pô, é do caralho. É muito bom mesmo. No começo Mas lá eu sinto do... que, assim, esse... Os comentários. É do caralho. Os super perfeitos. Assim, é que a gente já gravou A um gente não cast tá 10, falando 10. do final, Mas a gente tá falando do começo. Não, mas é muito foda mesmo. Tipo, aparecendo É bom Tita Colossal destruindo a muralha e toda aquela parada, né? O Eren jurando matar todos os titãs é foda também. Uma puta A promessa. mãe do Eren sendo comida lá. Sabe, vocês falando disso, eu tô pensando nos animes mais classicão, assim, pensando assim, tipo, o do Pokémon também é icônico, o primeiro episódio. Eu não tô lembrado do primeiro episódio do Dragon Ball. E eu tô falando do Goku criança. Mas o Zé da... Vixe, aí tu pegou. O primeiro episódio de Dragon Ball é só a nave caindo na Terra. E ele sendo criado pelo... Porque no início ele era meio violento e tal, aí ele vai acalmando com o vovozinho. Aí ele bate a cabeça. Esse é o mais engraçado. O Goku é bom, tecnicamente é bonzinho porque ele bateu a cabeça. Cara, por sinal, eu acho muito doido. Sim, eu vou fazer propaganda de outro cast, tá? Mas porque eu gostei muito desse episódio. O Kitsune do Kitsune da Semana fez um episódio de 4 ou 5 horas falando de todo o Dragon Ball, velho. Um absurdo por episódio. Quem não acompanhou todo o Dragon Ball, quem quer conhecer mais a fundo, é muito legal, velho. Indico lá. Então é isso, fechamos? É isso, eu sinto que Eu acho falei que é bastante. isto. Foi legal falar de animes, foi legal falar de primeiros episódios. É bom. E foi legal. É isso. Foi muito legal. Foi legal falar com vocês, meus queridos Sempre muito bom, né, mano? ouvintes. Falamos bastante sobre o que faz um bom primeiro episódio, demos boas recomendações também. Então, acho que fechamos num clima legal, num clima acolhedor. Tiramos aí a checklist do Hotchat de primeiros episódios. A Hotchat vai ser usada na comunidade nerd. Temos os efeitos sonoros, monstros, animação muito boa, história e peitos. Se tiver isso aí. Eu vou... O Rocket conta sem palavras, né? O Rocket ficou embasbacado. Vamos para os pitches de ouro, por favor. Então, antes que o Rocket agrida o Hulk, eu só quero agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro, que apoiam o nível máximo lá no Catarse, e que estão no nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa bastante sobre primeiros episódios lá também. E se você quiser entrar no nosso grupo e também apoiar o projeto, entra lá no catarse.me/fliperama_nerd. E se você apoiar no nível mais alto, você ganha um agradecimento especial aqui no final do episódio. Então, muito obrigado ao Pedrinho, ao Lucas Bittencourt, ao David e ao Bruno Felipe. A ajuda de todos vocês é de suma importância de conseguir manter o projeto crescendo, evoluindo e também lançando episódios novos toda segunda-feira pra você. Muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado a todos. Agora eu vou folgar o Hulk. Então, fechamos mais um episódio. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau, Até a gente. próxima. Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.